Eu sou a Camila. Andréia. Ai, eu sou Carmen. Eu sou Maria Aparecida Quiaboto. Eu sou a Luciane. Eu sou a Ana. Eu sou de Jesus. Eu sou muito feliz. Eu tenho 2 filhos lindos. Tenho um marido maravilhoso. Quem sou eu? Meu nome é Marli, eu sou uma pessoa, sou casada, tenho um marido, uma filha que é uma bênção. Eu sou a Luciana, mãe da Giovana e do Vinícius e sou amada por Deus. Mãe da Lara, esposa do Reise. Nossa! Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou tia. Quem sou eu? Você é o Mari. Tenho 2 netos também maravilhosos. Eu sou a Thelma, eu sou mãe do Gabriel, da Beatriz, esposa do Fernando e sou uma mãe em missão. Como você quer você? Eu sou Ana Cristina, mãe do Gianluca e do Stefano e esposa do João Sirtoli. Eu sou a Cirlei, ué. Eu sou a Ariane, discípula de Jesus, mãe de 3 filhos e esposa do Sérgio. Eu sou a Ruth, eu sou mãe do Miguel, esposa do Samuel. Eu sou Susmari Cássia. Bom, dizer que eu sou Shirley é óbvio, né? Sou Antônia, sou assistente social. Um genro que eu amo muito também. Eu sou uma pessoa totalmente insegura. É isso, eu sou uma pessoa que me esforço para melhorar a cada dia, mas é uma luta, né? Meu nome é Ana Maura, tenho quase 22 anos. Eu sou esposa, mãe, eu sou cristã e eu acho que essa é a minha maior identidade. Serva, amiga. Normalmente sou alegre, mas sou irritada também. Normalmente sou compreensiva, mas também sou pavio curto. Esposa, mãe, dona de casa, não muito paciente. Sou também seguidora de Jesus e uma pessoa muito preocupada na criação dos meus filhos, que eles não sigam os padrões do mundo. É isso que é importante para mim. Nossa, que pergunta difícil. Você vê que coisa, uma pergunta tão simples. Quem eu sou? Eu sou... não sei. Frequento a CPV, tenho netos, fui professora por muitos anos, trabalhei na periferia de São Paulo e eu gostava muito. Tenho um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, essa sou eu. Eu sou eu. Quem sou eu? Tá. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou filha de Deus, santa e amada do Pai. Eu sou filha de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Eu sou Carmen, eu sou uma pessoa cristã, serva de Jesus, uma mulher amada de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Sou filha do Rei. Eu sou uma filha de Deus. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu lembro disso, apesar de muitas dificuldades que às vezes a gente passa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Eu sou filha de Deus e sou alegre por isso, feliz. Mãe do Matheus e da Bianca, esposa do Lucas Hayashi. Essa sou eu. Gente, quem se viu em todas as mães? Eu me vi em todas elas. Eu vi minha mãe, eu vi minha avó. Eu vou chorar. Quem aqui é mãe pra chorar? Eu sou super. Vocês vão me ver chorar aqui, acho que umas 5 vezes, começando agora, né? Nossa, sério, eu vi minha mãe, eu vi minha avó, eu me vi minha filha, né? Sabe, quando eu fui convidada para vir aqui falar com vocês, a primeira coisa quando eu falei sobre mães em missão, eu vou chorar, foi, eu lembrei da minha mãe. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma foto deles, deixa eu colocar para vocês. Pronto, aqui.
que... Acho que é o problema na máquina aqui. Ah, gente, eu não vou brincar. Essa é a minha família. Eu sou casada com um japonês. E não sei se vocês perceberam ainda, mas eu tenho um sotaque paraibano. Eu sou paraibana, casada com um japonês, e o meu filho Matheus é um samurai de Teixeira. E a minha filha Bianca, ela come macaxeira com ohashi. Então eu falo que a minha casa é uma festa das nações. Lá. E, enfim, quando eu recebi esse convite para estar aqui com vocês. Talvez muitas de vocês não me conhecem. Eu sou irmã de vocês. Nós fazemos parte de um corpo. Vocês não conhecem a irmã de vocês, mas prazer, eu sou Jaqueline. Estou junto com vocês nessa missão de ser mãe. E eu comecei a minha missão com 28 anos, foi quando eu tive meu primeiro filho. Mas a missão da maternidade, eu acho que ela é construída numa mulher assim que ela nasce. Né? Querendo ou não querendo, a gente tem esse instinto materno em nós. No momento que a gente nasce, nas maneiras como a gente brinca, tem umas que brincam de boneca, outras nem tanto, mas a gente cresce com esse instinto materno em nós. E quando eu comecei a pensar numa palavra para trazer para vocês, e eu pensei numa palavra de trazer como a gente pode discipular os nossos filhos, como que a gente pode trazer Jesus para a vida dos nossos filhos. E no momento que eu estava construindo essa palavra, Deus falou para mim, não é isso que eu quero que você leve para lá. Eu quero acalentar o coração dessas mães, assim como eu tenho acalentado o seu coração. Eu quero colocar as minhas filhas no meu colo. E quando a gente estava cantando o Abba, Eu Pertenço a Ti, eu senti exatamente isso, sabe? Porque, às vezes, a gente tem uma vida tão louca. Quem concorda que, às vezes, a vida materna é intensa, né, turma? Intensa. Que, às vezes, a gente não tem tempo para sentar no colo e chorar no colo de um bom pai. E quando eu falo no colo de um bom pai, eu queria que vocês olhassem um pouquinho para mim. Agora, eu lidero o Ministério de Crianças, então eu tenho 2 filhos naturais e mais 500 e poucos espirituais. Então, é uma turminha muito incrível. E quando você lida com crianças, você entende a importância da família. E quando você lida com a família, você entende a importância de uma mãe. A gente sabe o papel de um pai na paternidade, mas uma mãe, ela traz realmente o alinhamento de Deus para a vida. É a gente que discipula, é a gente que disciplina, a gente termina tendo mais tempo, é a gente que amamenta. Então, quando eu estava falando sobre mães em missão, me veio a minha mãe. E eu queria começar essa palavra compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Porque, às vezes, quando a gente vê mulheres falando sobre família, e aí a gente sempre pergunta qual que é a história por trás. E quando a gente vê as mulheres na Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, elas carregam histórias, às vezes, não tão bonitas. Umas histórias que vieram com grandes marcas. E a minha mãe não carregou uma história bonita para contar. Mas eu sou filha de um lar, de uma união de uma mulher cristã com um não cristão. E por 25 anos a minha mãe permaneceu casada com meu pai. E eu vim com 2 lindas meninas comigo hoje, a Vitória e a Júlia. Fica de pé vocês 2 para todo mundo conhecer. Elas estão comigo. Podem sentar. Elas estão comigo no nosso ministério e a gente acredita muito nelas, em todas essas meninas, porque elas vão levantar essa próxima geração que virá. Mas a minha mãe, ela não teve uma história bonita para contar. Então, ela casou em desobediência dos pais dela. A minha família era toda cristã. Era o primeiro casamento com um não cristão, né, com uma pessoa que não professava a mesma fé. E minha mãe falava, eu fui desobediente. Eu desobedeci os meus avós. E eu cresci, eu estava contando para elas, eu cresci num lar onde eu nunca vi uma troca de afeto da minha mãe com meu pai. Eu não via isso. Eu via 2 pessoas dentro de uma casa, mas que não tinha nenhum afeto, não tinha nenhuma demonstração de carinho. Eu nunca tive um pai presente, estava fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente não existia. E eu sempre vi minha mãe muito frustrada, muito triste. Mas uma coisa que ela fez comigo foi chegar, ela me pegava e falava assim, você não vai ter a mesma história que eu. Eu vou te ajudar a escrever uma história diferente. Aprende com o meu erro. E, sabe,
Quando eu olho para minha mãe, eu vejo quão sábia ela foi de não ter escondido, às vezes, os erros que ela cometeu e ter me ajudado a não cair nos mesmos erros. Então, quando a gente fala sobre missão, todo mundo quer ter sucesso na vida. Ninguém tem um filho ou nasce e fala assim, não, meu sonho é não ter sucesso, é ser a desgraça em pessoa. Ninguém fala isso. Você não quer isso. Mas as nossas decisões, às vezes, não sábias, as burradas que a gente faz na vida, traz consequências. Mas uma coisa que minha mãe sempre falou foi, eu casei errado, mas você não veio errado. Você foi um presente de Deus na minha vida e eu vou te ajudar a construir uma história diferente. E na minha vida inteira, eu sempre vi a minha mãe assim, trazendo a paternidade de Deus para a minha vida. Mostrando as dores dela e mostrando você não vai passar por isso. E com 17 anos, eu me envolvi com um rapaz da igreja e ele era crente. Crente era o principal, né? Se minha mãe errou e não crente, eu tinha que casar com um crente. Então, tinha que ler a Bíblia, tinha que ser de igreja. E eu comecei a namorar com um rapaz que ele era tão crente que ele tinha um Novo Testamento no bolso e ele lia o Novo Testamento toda vez antes de comer. Muito crente, gente. Não. Fala sério. É ou não é? É. Então, assim, ele era muito crente, só que eu fiquei junto com ele 6 anos. Então, com 17 anos eu comecei a namorar, 18 anos eu noivei, ele era quase 7 anos mais velho do que eu. E, finalmente, quando a gente foi organizar o nosso casamento, eu escondi algumas coisas que ele me destratava em algumas situações, com algumas palavras, e eu não contava para minha mãe. Porque ele era crente, ele era um menino bom, tinha uma boa profissão, era a minha chance de ter um casamento de sucesso. E um dia a prima dele foi e falou, não, eu vou contar para sua mãe o que ele está fazendo com você, porque isso não é uma atitude de um homem realmente de Deus. Mas eu não tinha parâmetro do que, como um homem de Deus trataria uma mulher. Então, para mim, só o fato de ser um homem de Deus já, ok. E aí o que aconteceu? Quando essa prima contou para minha mãe o que estava acontecendo, minha mãe nordestina, tem algum nordestino aqui? Não? Vocês conhecem uma mulher nordestina? Yes, você sabe. Elas são fortes. E aí, quando a minha mãe soube do que estava acontecendo, ela falou, você não vai casar. Faltava 3 meses para o meu casamento. Festa paga, convite, tudo que você imaginar. E ela falou, não é ele, eu não vejo você casada, eu não vou deixar você entrar. E aí minha família inteira veio. Resumindo, terminei o noivado chorando. E ela falava, obedecer nem sempre requer entendimento. Só obedece. Você colhe o fruto da obediência. E eu obedeci. Graças a Deus eu obedeci. Chorei bastante. Porque todo o meu sonho, já tinha nome de menina e tudo na cabeça, né? Você já imagina tudo. E eu falava, Deus, ele lê a Bíblia toda vez antes de comer. É crente. Só que não é só isso. E a minha mãe sabia disso. E a gente sabe quando a gente tem filhos. A gente sabe quando eles não estão indo no caminho que eles deveriam ir. E eu obedeci. Depois de 2 anos, e eu não vou entrar no contexto da história do como eu conheci o meu japonês, mas 2 anos depois eu conheci o Lucas, que é o meu marido hoje. E hoje eu vivo com o Lucas uma vida que eu nunca pude viver como filha. E eu estava contando para as meninas hoje que eu tenho uma filhinha de 7 anos. E quando eu vejo o meu marido brincando com ela, cuidando dela, quando a gente pergunta para ela, e ela fala assim, vê um trabalhinho da escola perguntando o que você não gosta que os seus pais fazem, assim, entre eles, porque eu acho que a escola queria trabalhar muito o contexto de família. E ela falou, não sei. Aí o Matheus falou, vocês nunca brigaram? E naquela hora eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eles estão crescendo numa realidade completamente diferente da que eu cresci. E quando eu vejo a minha filha vivendo coisas que eu nunca vivi, eu falo assim, Deus, obrigada, porque o Senhor está me curando através da minha filha. Então, a maternidade, o que eu quero trazer com tudo isso? Nós somos mães, nós vamos errar. Mas a gente tem sempre escolhas para fazer com os nossos erros. Ou a gente esconde, ou a gente ajuda os nossos filhos a não caírem nesses mesmos erros. E quando a gente vê, a minha filhinha tem 7 aninhos, eu ainda não vi a vida que ela vai construir adulta. Mas agora, quando criança, o fato dela não viver coisas que eu já vivi, para mim, é como se eu estivesse sendo criança de novo.
é como se eu estivesse tendo a oportunidade de viver aquilo de novo. Eu vejo Deus me curando. E quando eu falo com o Mateus também, eu falo sobre o exemplo que ele tem de pai. Ele pergunta sobre o meu pai. Ele pergunta por que a vovó não está mais com o vovô. E eu falo para ele, seu avô materno, ele não tem temor a Deus. E ele fez escolhas erradas. E a gente tem consequências das escolhas erradas que a gente faz, mas você tem um grande exemplo em casa. Seu pai é um grande exemplo. Você vai ser diferente, você não vai passar pelas coisas que eu passei. Então, quando a gente fala sobre mães em missão, a gente precisa entender que a nossa missão como mães não é só naquela criança, a gente tem uma vida também. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vive na nossa vida como mãe. Porque a gente não só ensina através daquilo que a gente fala, né? A gente ensina muito mais através daquilo que a gente faz. Então, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 9. E a gente vai ler uma história que eu amo. Quem aqui estava na conferência Geração do Reino que a gente teve há um tempo atrás? Há um tempo não, 2 semanas atrás, né? Que foi legal? Foi forte, né? E lá na conferência eu compartilhei essa passagem, e essa passagem ela tem me acompanhado já há um tempo, e eu fiquei, Deus, ele falou, é essa de novo, vamos de novo. E eu vou falar hoje sobre esse livro aqui. Esse livro é o Criança com C. Eu e o Lucas, nós escrevemos esse livro, ele fala sobre discipulado de crianças, e fala sobre 5 Cs, que a gente entende, de acordo, faz, sei lá, mais de 10 anos que a gente eu trabalho com crianças, e a gente vendo como que a gente discipula crianças, é basicamente esses 5 Cs. É entender o nosso chamado, é conectar o coração dessa criança ao coração do Pai, é compartilhar verdades, compartilhar histórias, corrigindo não só comportamentos, mas corrigindo corações, alinhando os corações com a verdade de Deus, alinhando o chamado, alinhando o destino, alinhando aquilo que Deus tem para os nossos filhos, para as nossas crianças, para capacitá-los a viverem e a manifestarem o reino. Então, esse livro aqui, eu falo que ele é o meu xodó, sabe xodó? Dizem que para você viver bem aqui na Terra, você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Eu falei, Deus, eu já tive um filho, eu já escrevi o livro, vou plantar uma árvore com 90 anos. A árvore vai ficar para 90 anos. É ser intencional, né, turma? São 3 coisas, na terceira vai ficar por último. Mas esse livro, a gente foi escrevendo de acordo com como a gente ia lidando e vendo a diferença na vida das crianças. Só que quando a gente foi escrevendo esse livro, a gente percebeu que não era só para as crianças. Esses 5 Cs é aquilo que Deus faz em nós. É como Ele nos constrói. É como Ele age conosco. Quando a gente entende a importância de saber o nosso chamado, quando a gente entende a importância de estar conectado com Ele, quando a gente entende a importância de ler a palavra, compartilhar a palavra, viver a palavra, quando a gente entende que Deus nos corrige em amor, quando Deus corrige não só um comportamento, mas Ele traz a identidade dEle, é uma correção nas nossas vidas. E quando a gente entende que Ele está constantemente nos capacitando a viver e manifestar o reino, a vida aqui, ela se torna muito mais feliz de ser vivida, apesar dos problemas. Sabe, a minha mãe passou por grandes problemas na vida dela, mas hoje ela fala, vendo você no lugar onde você está, eu agradeço a Deus por tudo isso que eu passei. Enquanto a gente está passando por momentos de dificuldade, a gente sempre tende a procurar a causa daquela dificuldade. A gente sempre procura a culpa, a dor, o porquê não. Mas o que Deus quer falar conosco é, espera, consegue enxergar o que eu estou fazendo. Tenta ver, você é filha. E todas aqui no vídeo falaram, nós somos filhas de um pai que ama. Quando a gente lê a história de Jairo, a gente vai ler essa história agora, eu quero trazer para vocês como que Deus trabalhou em Jairo, como Jesus trabalhou em Jairo, os 5 Cs. Como que Jesus mostrou para Jairo, como que ele mostrou a importância do chamado do Jairo para aquela situação, a importância de estar conectado, o que Jesus corrigiu na vida de Jairo, como que ele capacitou Jairo para viver o reino. Então vamos lá.
Mateus 9, 18 a 26. Eu vou ler completo e depois a gente vai passando parte por parte. Eu amo, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa passagem também. Mateus 9, 18 a 26. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, Jairo, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia. Jesus foi com Jairo e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Qual é o nosso chamado, gente? Qual é o chamado que Deus tem para as nossas vidas? Nós temos... Senhor, obrigada pela chuva que cai. E que a gente está aqui no lugar seguro, né? Não começou antes de a gente chegar. Todo mundo de cabelo lindo e maravilhoso. Obrigada a Deus. É nessas coisas que a gente pensa quando começa a chover, sim ou não? Ou na roupa que está pendurada em casa. Qual é o nosso chamado? Nós temos 2 grandes chamados na nossa vida. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Levar Jesus para as pessoas. Às vezes a gente passa anos em crise. Meu Deus, qual é o meu chamado? Eu não sei. Deus já deu 2. Essa crise não precisa ter mais. Se a gente viver os 2 grandes chamados de Deus na nossa vida, a gente vai ter uma vida incrível. E aí o que acontece? Quando a gente tem a vontade, a fome de levar Jesus para as vidas, Ele vai dando novos chamados, porque Ele vai nos colocando em outros lugares. Então ninguém nasceu com um único chamado. Davi, ele recebeu o chamado para ser rei, mas antes ele foi cuidador de ovelhas, ele foi office boy levando lanche para os irmãos, foi tocador de flauta, de harpa. Ele foi guerreiro, para só depois ser rei. Mas como que ele chegou em ser rei? Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Então, o nosso chamado é levar as pessoas a terem encontros com Jesus. Elas precisam de salvação. E o outro grande chamado é fazer discípulos, porque são 2 coisas bem diferentes. Uma coisa é a gente levar a salvação. A pessoa foi salva. Agora, fazer com que essa pessoa que seja salva se torne discípulo, fala comigo, é um caminho. A gente pode levar Jesus para os nossos filhos. Eles têm um novo nascimento. Mas o nosso chamado vai além disso. O nosso chamado é fazer com que eles se tornem discípulos, ou seja, se tornem iguais a Cristo. Aí é um processo de caminhada com Jesus. E olha só que interessante, Jairo, no momento de dificuldade, o que Jairo queria para a filha dele? Vida. E só quem pode dar vida? Jesus. Só quem pode trazer a vida, uma nova vida, é Jesus. Então, o maior desejo de Jairo era fazer com que sua filha tivesse um encontro pessoal com Jesus. Os nossos filhos não estão mortos, certo? Nós temos filhos vivos, mas a gente tem que olhar para eles como Jairo olhou para a filha dele. Mortos, precisando de Jesus. Será que se a gente conseguisse enxergar os nossos filhos mortos, a gente seria mais intencional em levar Jesus para a vida dos nossos filhos? Sim, né? Se a gente enxergasse as outras pessoas que estão conosco diariamente mortas, a gente seria mais intencional em levar Jesus para a vida delas? Sim. Mas por que Jairo correu para Jesus? Porque ele sabia que só Jesus tinha a salvação que a filha dele precisava. Mas para Jairo correr até Jesus, Jairo sabia quem Jesus era. A gente não consegue correr atrás de alguém
Se você não sabe quem ela é, se eu falar assim, vai lá atrás da tia Sueli e o Hara, você vai falar, quem que é Sueli e o Hara? Você vai sair correndo aqui, ficar 10 horas procurando, não vai achar. Mas se eu apresento, falo assim, olha, essa daqui é Sueli e o Hara, ela vai sair, daqui a 5 minutos vocês vão ter que encontrar ela. Fica mais fácil? Fica mais fácil. Então, quando a gente tem relacionamento com Jesus, é mais fácil da gente encontrar Ele. Quando a gente sabe quem Ele é, a gente corre para Ele. Então, Jairo, ele sabia, ele tinha um chamado. Levar Jesus até a filha dele. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E o que é que ele foi? Ele foi até Jesus. Então, o primeiro versículo, que é o 18, fala o seguinte, enquanto essas coisas lhe dizia, Jesus estava falando. O que é que aconteceu? Jairo se aproxima, ele chega até Jesus. E aí vem o segundo C, que é conectar. O Jairo, ele se aproxima de Jesus e ele já não chega falando, Jesus, espera aí, não, para tudo, minha filha está morta, vem aqui. Não, a Bíblia fala que Jairo, ele chega, e o que ele faz? Qual é a primeira coisa que Jairo faz? Ele se ajoelha, ele adora. O que Jairo nos ensina como mães? Nos momentos de dificuldade das nossas vidas, primeira pergunta, para quem que a gente corre? Para quem que a gente pede socorro? E a segunda pergunta, quando a gente corre para Jesus, qual é a primeira reação que a gente tem? E ok, a gente pode ser vulnerável. Nem sempre a gente vai chegar adorando. Muitas vezes a gente chega reclamando, né, turma? É porque Jesus? Porque está vendo o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo com fulana, que vive no mundo, pecando, se acabando. Eu estou aqui, ajoelhada, orando todo dia. E é só desgraça. Às vezes a gente faz isso. Mas a gente precisa aprender que quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece quem Jesus é impossível chegar perto dele sem adorá-lo. E quando a gente fala sobre filhos, não tem como a gente ensinar para os nossos filhos aquilo que a gente não tem. A gente fez esse caderninho de devocional, que, desculpa, mas a gente não conseguiu trazer muitos, a gente só conseguiu trazer algumas unidades. Mas a gente fez esse caderninho de devocional porque a gente entende a importância de ensinar os nossos filhos a fazerem devocional. E aí a gente fez um caderno intencional para eles, com perguntas para que eles conseguissem, e eu peguei a Bíblia, peguei 190 versículos do Novo Testamento que pudesse ensinar algo para eles, para que as crianças todos os dias tivessem um diário de devocional. E algumas mães chegaram para mim e falaram, Jaque, mas as crianças têm muita atividade durante o dia, elas não conseguem ter tempo para fazer devocional, porque elas vão para a escola de manhã, de tarde elas têm atividade, à noite elas precisam dormir cedo, não tem como. E daí eu cheguei para essas mães e falei, eu podia ter duas opções, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, como que você tem coragem de falar um negócio desse? Não. Aí a gente fala assim, conta para os teus filhos quão incrível é o teu tempo com Deus. Porque com certeza você sabe a diferença do teu dia quando você tem tempo com Deus. E você quer isso para os teus filhos. Fala para eles. Tem algumas mães que fazem. Tem outras que falam, já que eu não estou fazendo. Eu falei, se ele não tem tempo agora, ele vai ter mais tempo na faculdade? Ele vai estar mais tempo quando ele estiver trabalhando? Não vai. Então, seja intencional. Para a gente poder ensinar os nossos filhos a adorar, a gente precisa ter uma vida de adoração. Precisa se apaixonar pela palavra. A gente precisa falar para os nossos filhos quão impactante é o nosso relacionamento com Deus. Jairo sabia quem Jesus era. Por isso ele adorou. Ele era um chefe. Eles não iriam adorar e se ajoelhar diante de qualquer um. Jairo se ajoelhou e adorou por saber quem Jesus era. Ele estava com o coração dele conectado com Jesus. E aí o que acontece? Jesus vai, e a Bíblia fala o quê? Que Jesus seguiu Jairo. Não foi Jairo que seguiu Jesus. Jesus seguiu Jairo. A Bíblia fala que Jesus foi com ele. E é interessante porque ali começa um convite de Jesus para compartilhar da vida de Jairo. E Jesus caminha com Jairo. Quando nós estamos com o nosso coração conectados a Jesus, Ele caminha conosco nos nossos momentos difíceis. E eu sei que todo mundo aqui,
ou já passou, ou está passando, ou vai passar por um momento difícil. Porque a gente está nesse mundo, sujeito às coisas desse mundo. Nós somos carnes, nós temos vida e a gente passa por dificuldades. Mas o que Jairo nos ensina, o que Jesus nos ensina nessa situação de Jairo, é que ele anda conosco no meio das nossas dificuldades. E ele começa a compartilhar com Jairo verdades. Que verdades Jesus compartilhou? Vocês já pararam para pensar por que uma história de uma cura de uma mulher está no meio da história de Jairo? Jairo está indo lá, minha filha morta, estou levando Jesus, e uma mulher, há 12 anos. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Quantos? 12. Quantos anos aquela mulher estava carregando uma enfermidade? Existem coincidências na Bíblia? Não. Não existe coincidências na Bíblia. Chega aquela mulher há 12 anos carregando um fluxo de sangue. Toca em Jesus. Jesus está indo lá para casa e ele para. O que a gente faz quando a gente está no meio de um processo de dor e aquilo não acontece? Será que a gente fica, Jesus, por que não está acontecendo comigo? Por que não vem resposta? E aí você começa a olhar para o lado e você está vendo que aquela pessoa X, aquela pessoa Y está recebendo exatamente o que você pediu e ela não pediu. Você está lá num perrengue financeiro, jejuando e orando por um romper financeiro. Aí uma pessoa Y, do nada, num culto, alguém resolve dar 100 mil reais para ela. Aí você fala assim, Jesus errou, era aqui. Era aqui, não era ali. Sabe o que Jesus quer nos ensinar? No meio da dor, no lugar de observar as bênçãos e se culpar, observa as bênçãos e se alegra com elas. Porque aumenta a tua fé. Jesus olha para aquela mulher que foi curada há 12 anos e Jesus fala o que para ela? A tua fé. O que Jesus estava corrigindo no coração de Jairo? Continua com fé. Só tenha fé. Eu fiz isso daqui. Eu curei essa daqui que tem 12 anos carregando um fluxo de sangue. Eu vou resolver seu problema. Só fica do meu lado. Só não sai daqui. Só caminha comigo. Às vezes, quando a gente está passando dificuldade na nossa maternidade, e aí a gente vê todo mundo se dando bem, os nossos não, a casa está se destruindo, é casamento, é menina, é escola, é dinheiro. Não abandona a fé. Olha e fala assim, o senhor está fazendo? Yes, aumentou minha fé. Porque se o senhor fez lá, o senhor vai fazer aqui. Só continua do meu lado, só caminha comigo, só não sai daqui de perto. Eu vou com o Senhor. E aí Jesus ele está compartilhando fé. Quando nós lemos a palavra, a gente está lendo histórias que Jesus construiu na vida das pessoas. Quando a gente ouve testemunhos, a gente está ouvindo aquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas. Isso não pode gerar em nós amargura. Isso precisa gerar em nós fé. E quando a gente se abre para gerar fé, a gente começa a ver uma vida completamente diferente. A gente começa a enxergar a vida e ajudar os nossos filhos. Quantas vezes a gente precisa ajudar os nossos filhos a enxergar as situações que eles estão passando e que a gente está passando por uma perspectiva diferente? Será que a gente consegue fazer isso com os nossos filhos? Eles vão ter uma vida melhor ou pior se a gente conseguir fazer com que eles enxerguem uma situação difícil e encontrem Jesus no meio dessa situação? Eles vão ter mais sucesso ou menos sucesso na vida deles? Mais sucesso. Mas para a gente poder dar para os nossos filhos, a gente precisa viver essa verdade. E olha só que interessante, Jesus vai, ele está lá, Jairo, é fé, Jairo, continua aqui, vamos lá. É fé, curei a mulher, 12 anos, sua filha tem quantos anos? 12 anos, a mulher tem 12 anos, é isso aí, Jairo, percebe. Vai vendo. Existe uma diferença. O pastor Teófilo, lá, domingo, ele falou isso e eu achei incrível. Existe uma diferença daquilo que a gente vê e daquilo que a gente percebe. Jairo viu uma mulher sendo curada, mas ele percebeu o poder de Jesus. O que a gente está vendo e não está percebendo?
O que a gente está vendo ao nosso redor, mas Deus está falando, ei, percebe o que eu estou fazendo na tua vida. Preste atenção o que está acontecendo. Veja as coincidências que não são... Fala comigo. Não existe coincidência. Fala comigo. Existe providência. Aquela mulher com um fluxo de sangue no meio do caminho não foi coincidência. Foi providência. Deus permitiu que aquela mulher estivesse ali. Deus estava construindo algo na vida do Jairo e na vida das pessoas que estavam ali ao redor. E aí Jairo continua. E o que Jesus corrigiu naquele momento? O que essa história nos ensina a corrigir em nós? Olha só que interessante. Jesus fala para Jairo, olha, para a mulher, a tua fé te salvou. E aí, quando ele vai... e Jesus foi com ele, então chama Jairo para compartilhar, eu já falei isso. E no corrigir, Jairo chega em casa. E o que tem em casa, gente? Tem os tocadores de flauta. Eles estavam fazendo o quê? Velando a morte da filha dele. E Jesus chega e fala assim, não. Ela não está morta. Ela está dormindo. E o que aquelas pessoas fizeram? Elas riram. Elas riram porque era impossível daquela menina estar dormindo. Ela estava morta. E aquelas pessoas tinham certeza que aquela menina estava morta. E ao rir, elas não sabiam quem Jesus era. Elas não criam nele. Elas não acreditaram nele. E o que Jesus faz com essas pessoas? Afastou todas elas. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Que não têm fé. Que riem das nossas situações. Que riem da nossa fé. Às vezes Jesus está falando, olha... Ou quais são as mentiras que vêm na nossa mente, que estão rindo da gente. Teve uma mentira que me caminhou comigo há muito tempo, que era, o que você fala não é importante. Então, quando eu tinha alguma opinião, eu falava, não, o que eu falo não é importante. Mentira! É mentira. Você não é importante. Você não tem propósito. Você já está velha demais. Já passou tempo demais. Você perdeu uma oportunidade. Não tem mais como voltar. Tudo isso são incredulidades na nossa mente, que vêm para diminuir a nossa fé. E Jesus está falando, afasta tudo isso, tira tudo isso. Todas essas pessoas que estão celebrando a sua derrota, todas essas pessoas que estão confirmando todo o teu fracasso, tira tudo isso. Porque eu cheguei. Eu estou aqui. Às vezes a gente precisa parar para ouvir quem Jesus quer afastar, quem Jesus quer trazer para perto. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores, a gente precisa ser intencional com quem a gente anda. Compartilhar nossa história, a gente pode compartilhar. Trazer para perto, para entrar no quarto. Só quem entrou no quarto, Marcos, na passagem de Marcos fala, Jesus afasta. Foram todos os discípulos que entraram no quarto? Quem foi que entrou? Pedro, Tiago, João. 3 discípulos, só. O que isso significa? Quando eu olho essa passagem e eu vejo os discípulos entrando junto com Jairo, dentro do quarto, com Jesus, o poder da igreja. Eram discípulos de Cristo. E às vezes nem são todas as pessoas de dentro da igreja. Não é que tem pessoas melhores ou piores. Faz sentido para vocês? Às vezes a gente precisa ser intencional. Quem são aquelas pessoas? Pedro, Tiago e João. Eles eram os 3 mais próximos de Jesus. Quem são as pessoas do teu círculo cristão que estão realmente conectadas com Jesus? Que tenham mais fé que você? Que sejam mais loucas espiritualmente que você? Que vão falar, não, imagina, Jesus outro dia fez não sei quem andar, isso não é problema não, vamos embora. E não aquela pessoa, né, que pecado que você cometeu? Querida, isso daí, foi da sua bisavó. Maldição hereditária, ferrou. Vai morrer com isso. Já vi 3 pessoas assim, passaram a vida inteira. Foi uma mulher divorciando, avó, tia,
Todo mundo. É assim mesmo, minha filha. É maldição hereditária. Agora já era. Dentro da igreja. Tira. Traz assim. Já foi feito tudo na cruz, já foi pago tudo na cruz. O que sua mãe viveu, a avó, bisavó, já foi. Você é uma nova, tem vida nova, tudo novo. Vamos orar, entrega essas pessoas para perto. Pessoas que andam com Jesus. Para que entrem no quarto e observem, sabe, quando a gente... E eu falei na conferência sobre o poder da união da igreja. Imagina, lá fora está escuro, gente? Está muito escuro. Existe muita escuridão lá fora. Crianças estão sendo abusadas, crianças estão sendo mutiladas, adolescentes estão sofrendo automutilação. Dói demais. Existe uma sociedade morta lá fora. Nós somos Jairo. E a nossa igreja, vocês aqui, a gente lá em São Paulo, a gente pode ser Pedro, Tiago e João. Chega de igrejas pessimistas, sabe? Chega de igrejas que falam, o Brasil não tem mais jeito, vamos fazer aqui uma bolha gospel e esperar Jesus descer, tira as crianças da escola, todo mundo no homeschooling, todo mundo numa bolha... Nada contra homeschooling, ótimo. Mas vai conhecer gente não cristã, vai resplandecer a luz também. Hoje, junho, né? Junho de 2019, se eu tivesse filhos em escolas públicas, eu estaria fazendo homeschooling com eles. Sim, lógico. Mas também não deixaria eles dentro de uma bolha. Faz sentido para vocês? Então, como igreja, a gente precisa entender quem está conosco. Quem nós somos. Nós somos Pedro, Tiago e João, em certas situações, e também somos Jairo em outras situações. Nós nunca podemos ser os tocadores de tambores. Nós nunca podemos ser um Judas que ficou de fora. Não! A gente só tem duas opções. Ou a gente é Jairo, e vai chegar uma hora que a gente vai ser Jairo, mais cedo ou mais tarde a gente vai estar passando por uma dificuldade. Talvez um dia a Monte Sião esteja passando por uma grande dificuldade. A gente quer vocês lá conosco, nos ajudando a passar por isso. Talvez um dia vocês aqui estejam passando por uma dificuldade. A gente quer ser Pedro, Tiago e João na vida de vocês. Isso é incrível. Sabe, quando a gente está lá, dentro do quarto, e Jesus pega na mão daquela menina e fala, Talita cumi. E ela se levanta e anda. E essa história ficou conhecida em toda a região. Aquela menina carregou uma história que é conhecida até hoje. Jairo é conhecido até hoje. A filha de Jairo é conhecida até hoje. Nascemos para um tempo como esse. Temos Estés dentro das nossas casas. Talvez aqui tenham histórias que têm filhas de Jairos mortas. Talvez relacionamentos mortos. Talvez filhos perdidos. Talvez identidades mortas por aí. Chegou a hora de se levantar, correr para Jesus, adorar, caminhar com Ele, trazer Pedro, Tiago e João junto e observar aquilo que Jesus está fazendo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Quando em Marcos os discípulos eles correm para... Os discípulos não, as pessoas correm até Jairo. E eles falam, olha, larga o mestre, porque sua filha já está morta. Esquece isso. Por que a gente aprende com isso? Nunca é tarde quando a gente está com Jesus. Jairo poderia ter dito, nossa, eu poderia ter vindo buscar Jesus antes, quando ela começou a adoecer. Talvez você esteja falando, nossa, eu deveria ter buscado Jesus antes, quando o meu casamento começou a ir mal. Ou, eu deveria ter procurado Jesus antes, quando o meu filho começou a se desviar. Ou quando eu comecei a ver algo dentro do meu emprego. Ok, não pensa mais nisso. Esteja com Jesus agora. Ele vai lá. Ele vai fazer. O meu papel aqui é trazer alegria para vocês. Trazer esperança, porque é isso que Jesus quer para nós. Porque uma mãe com esperança, ela se torna uma leoa. Precisamos despertar as leoas de dentro da igreja.
Eu acho que tem uma geração de mães dormindo, né? Ah, meu filho não quer sair do celular. Tudo bem. É ele que manda em casa? Não, desperta, Leoa, acorda, pelo amor de Deus. Saiba o que você está fazendo. Leva Jesus. Às vezes Leoa tem que ser ruim, né? Já viu uma Leoa? Não. Leoa não é assim. Se o nosso cabeça é um leão, a gente vai... Tem muita mãe que é... Não! Te amo demais para dizer não, para dizer sim. Te amo demais para deixar você 7 horas na televisão. Te amo demais para te dar um celular por 4, 5 horas por dia. Te amo demais para deixar você ver pornografia. Te amo demais para deixar com que você se vista como uma mulher quando você só tem 4 anos de idade. Te amo demais para deixar com que você vá dormir na casa de um amigo que eu não sei quem é e correr o risco de ser abusado lá. Te amo demais para ser sua amiga com 4 anos. Eu vou ser sua amiga quando você tiver 25 anos. Precisamos despertar leoas. Como mães, a gente precisa entender que quando a gente leva nossos filhos para Jesus, a gente não consegue levar só eles, a gente leva mais um monte de criança junto. A gente precisa entender que quando a gente tem um relacionamento com Deus, por isso que é tão importante, como mães, a gente deixar com que Jesus compartilhe da palavra. Sabe, o mundo lá fora tem teoria para dar e vender para a mãe. Você fica perdida de tanta técnica, né? É técnica demais. Para cuidar de birra, 500 técnicas. Você faz uma, não dá certo, faz outra. A Bíblia, Provérbios, maravilhoso. Vai para a palavra. Aquilo que está alinhado com a palavra, você segue. O que não está alinhado com a palavra, você larga. O mundo lá fora precisa olhar para a gente. Cadê as leoas? Cadê as mamães daqui? Levanta a mão. Independente da idade. Pode ter filho adulto, você vai ser avó um dia. Mas todas nós somos leoas. O mundo lá fora precisa vir para a gente e falar assim, por favor, me ajuda, me ensina a educar os meus filhos. Porque eu olho para os filhos de vocês, eu não vejo eles se mutilando, eu não vejo eles com crises. E pode acontecer? Pode, gente. Mas o nosso papel é levar a identidade de Deus para a vida dos nossos filhos. É fazer com que eles entendam quem eles são, sabe? A gente faz os 5, 6 todo domingo lá na estação. E um domingo a gente tem uma criança de 7 anos. Sabe aquela criança terrível? Terrível. O Bin Laden da igreja. Osaminha chegou, né? Osaminha chegou. Deus faz assim, Deus pega todos os osaminhas e distribui em todas as igrejas, porque Deus é bom. Trata, faz crescer, domínio próprio, paciência. O fruto do Espírito Santo surge. Osaminha chegou, veio, destruindo. Por trás de uma criança difícil, existe uma história mais difícil ainda. Quando a gente vê uma osaminha, você sabe que tem uma história difícil por trás. Aí a gente olhou e falou, Deus, tem algo aí. Então, nós fizemos uma atividade com as crianças de corrigir, de alinhar corações. A gente pegou um papel e a gente falou para elas, olha, hoje o Espírito Santo quer queimar em vocês palavras que machucaram vocês, que podem ter sido ditas. Quais são as palavras que são ditas que nos machucam mais? São de pessoas que a gente não conhece ou de pessoas que a gente ama? Que a gente ama. Quem a gente não conhece, falou. As palavras que mais machucam são palavras de quem a gente ama. Quem corre mais chance de machucar um filho? Eu e você. A gente passa muito mais tempo com eles. Quando a gente é intencional nisso, não quer dizer que a gente vai ficar, meu Deus, o que é que eu falo agora? Não, falou alguma coisa que você... A gente sabe quando machuca um coração. Seja humilde e peça perdão. Um erro não anula outro erro. Não. O menino está errado. Você falou uma palavra que machucou, você errou. Você pede perdão, fala, eu errei em falar essa palavra, mas a disciplina continua. Então, esse menino, ele veio e ele falou assim,
Ele tinha 7 anos, ele não sabia escrever direito. E ele falou assim, tio, escreve para mim, você não serve para nada. E daí o tio escreveu, o Felipe escreveu, você não serve para nada. Aí a gente colocou lá e ele falou assim, não, ele não falou. Daí a gente colocou lá e a gente tocou fogo e ele começou a chorar. Daí o Felipe falou, olha, e na sequência vinha no colo do pai. A gente colocou várias almofadas. Quem concorda comigo que criança é ótimo na imaginação? Gente, imaginação é de Deus. Deus não vai dar para a criança imaginação se ele não tem. Senão a criança ia ser mais poderosa do que ele, né? Se uma criança tem imaginação, é porque Deus tem imaginação. Então a gente falou, olha, tem aqui um monte de almofada, eu quero que vocês imaginem. Vocês deitadas no colo de Deus. Vocês vão deitar no colinho de Papai do Céu. Esse menino que tinha acabado de queimar, você não serve para nada, você não presta para nada. Ele não conseguia ficar 2 minutos parado no lugar. Ele falou, ele vai pegar essas almofadas, vai tacar a almofada em todo mundo. Sabe quando você já está preparado psicologicamente para o caos? Que a gente se prepara psicologicamente para o caos, né? Somos intencionais, né? Nos preparamos. Colocamos lá as almofadas, só que algo aconteceu sobrenaturalmente naquele lugar de papel. E aí esse menino foi para lá. Foi para as almofadas. Quando chegou nessas almofadas, ele dormiu. Dormiu. Quando a mãe veio buscar, ele dormiu ao ponto das crianças terminarem as atividades, todo mundo brincando. E a criança, um anjo, sabe um anjinho? Dormindo. Osaminha, transformado. Dormiu. A mãe chegou. E aí a mãe chegou, olhou para ele e falou assim, é ele que está dormindo? Aí deu um porrete na cabeça dele, brincando. Eu falei, Ela falou, o que aconteceu? Daí a gente falou, olha, a gente fez essa atividade e tal. E ela falou, o que ele escreveu? E a gente falou, ele escreveu, você não presta para nada. E aí a mãe começou a chorar. E ela começou a chorar. E ela falou, eu falo isso para ele. E daí o Lucas veio e falou, agora vem cá. O que você está passando? Quais são as mentiras que têm vindo no teu coração? Vamos lá. E daí a gente pegou essa mãe, fomos lá no potezinho de fogo, fizemos ela escrever todas as mentiras que existiam na vida dela. E aí ela começou a escrever. E ela tocou fogo naquelas mentiras. E o Lucas falou para ela, até hoje você vivia debaixo de uma mentira. E seu filho vivia debaixo de uma mentira também. Mas o Espírito Santo hoje queimou tudo isso no teu coração e no coração dessa criança. Corrigir, alinhar. E agora vocês estão capacitados de levar isso para outras vidas. Esse menino não tinha um pai em casa. E quando ele acordou, ele falou para a mamãe, mamãe, eu dormi no colo do meu pai. Ele encontrou a identidade paterna em Deus. Quando a gente faz isso, a gente alinha corações, a gente corrige corações. Deus, Ele quer corrigir em nós mentiras, dores, palavras. Mas para isso a gente tem que abrir para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Por isso eu queria pedir para você fechar seus olhos agora. E eu vou fazer como eu faço com as crianças lá na nossa igreja. Eu quero fazer com você agora rapidinho, como a gente faz um encontro direcionado com Deus. Se vocês têm filhos, vocês sabem como que é incrível criança quando ela imagina. E eu quero que você imagine agora. Tudo bem? Vamos brincar um pouquinho? Eu vou orar antes. Espírito Santo, o Senhor é bom. A gente sentiu Tua presença aqui no momento do louvor, Deus. Nós sabemos que o Senhor está aqui. E nós sabemos que hoje é uma ótima oportunidade do Senhor tirar todos os tamborins que estão tocando ao nosso redor. Do Senhor tirar todas as incredulidades do nosso coração, todas as mentiras que às vezes têm nos acompanhado desde a nossa infância. E trazer a Tua verdade agora. Então, nos conduz para esse lugar. Em nome de Jesus. Eu quero que você baixe sua cabeça agora. Eu quero que você vá lá para o seu quarto. Tira todo mundo de dentro de casa. Tá só você e Deus no teu quarto. Na tua cama.
E eu sei que a tua cama muitas vezes é o lugar onde você descansa, mas é o lugar também que às vezes você chora, que você entrega as suas dores ali. Eu quero que você pegue seu travesseiro agora. Pega seu travesseiro, eu quero que você comece a olhar para ele. E sabe, Deus, eu peço que o Senhor agora retire todas as lágrimas dentro desse travesseiro. Que essas lágrimas, elas comecem a surgir como palavras escritas nesse travesseiro. E eu peço agora que o Senhor reverta essas palavras em verdades. Eu quero que você sinta agora a presença de Jesus dentro do teu quarto. Jesus, entra nesse quarto. Entra agora no quarto junto com essas mulheres. Senta na cama com elas agora. Abraça elas agora. Passa a tua mão no travesseiro, Jesus. Deixa com que elas leiam as verdades que o Senhor tem para elas. Talvez tenham aqui pessoas que não estão conseguindo ver nada. Não se preocupe com isso. As palavras que você está ouvindo na sua mente, que você está dizendo, não, é só coisa da minha cabeça, não é isso, não é isso. Lógico que é. Só deixa ele falar. Só deixa ele trazer verdades. Deus, ele nos fez com corpo, alma e espírito. Hoje e agora, nós entregamos os nossos pensamentos para ele. Deixa o Espírito Santo tomar conta dos teus pensamentos. Jesus, deixa elas lerem o que está escrito nesses travesseiros. Sabe qual é a cor do travesseiro? Sabe qual é a cor da tinta do teu travesseiro? Vermelha. Porque só o sangue de Jesus escreve as verdades nas nossas vidas. Que essas verdades permaneçam. Que essas verdades continuem nesses corações. Espírito Santo, eu te peço que em cada momento difícil, o Senhor faça com que essas mulheres se lembrem dessas verdades. Espírito Santo, que o Senhor traga à memória delas essas palavras. Todos os dias que elas saírem de casa, encontrarem essas palavras escritas em faróis, essas palavras escritas em banner, que elas consigam ver palavras direcionando a vida delas através desse momento aqui. Em nome de Jesus. Eu vou te dar 2 minutos para você pegar seu celular e escrever o que você leu. Para você guardar isso como testemunha daquilo que Deus tem falado para você. E eu oro e peço a Deus para que você tenha sonhos durante a noite. Para que toda vez que você olhar para o seu travesseiro antes de dormir, você possa ver verdades no lugar de mentira. Toda vez que você for chorar no teu travesseiro, você chora no travesseiro. Mas depois que chorar, você veja as verdades que Deus está trazendo através desse choro. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Uma vez a gente fez uma atividade assim com as crianças, só que a gente falou que elas iam escrever. E uma criancinha falou assim, tia, a cor da caneta de Jesus é vermelha, porque é o sangue dele. E a gente não tinha falado isso. E é lindo ver como Deus fala através da imaginação de uma criança. Então, eu só queria encerrar dizendo para vocês que a gente trouxe alguns materiais e as nossas histórias a gente compartilha nos nossos livros, não para ser esse lugar de ausência de fé, pelo contrário, a gente compartilha todas as histórias para que sejam pontos de fé, para que vocês creiam num Deus que faz impossíveis através da vida de crianças. A gente tem histórias incríveis de Deus transformando, alinhando a vida de crianças, através de um momento de louvor em casa, através de uma palavra no momento de oração. A gente tem uma menina de 10 anos, que no momento de louvor, Deus falou para ela, você vai ser médica, e você vai liderar os Médicos Sem Fronteiras. Essa menina hoje, ela tem 13 anos, é a Sofia. Essa história está escrita aqui, o mover profético e sobrenatural. A Sofia, ela tem 13 anos hoje. E ela fala, eu vou ser médica,
eu vou liderar os Médicos Sem Fronteiras. E os pais dela falaram que ela saiu de um lugar onde ela estudava, ok, e hoje ela é uma das melhores alunas da escola dela. Porque Sofia vai ser médica. E uma pessoa falou assim, logo o Médicos Sem Fronteiras está totalmente corrompido. Eu falei, por isso que a Sofia vai para lá. Por isso que ela vai liderar, para tirar essa corrupção lá de dentro dos Médicos Sem Fronteiras. Nossos filhos carregam grandes chamados. É nosso papel despertar esse chamado neles o quanto antes. Nós carregamos grandes chamados. Nós somos Esther para essa geração. Nós nascemos para um tempo como esse. Nós carregamos grandes chamados. Por isso, leoas, vamos em frente. Que a gente possa se levantar e agir com fé e intencionalidade. Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, conhecendo um pouquinho mais de vocês. E eu quero ouvir muitas histórias daquilo que Deus fez através da vida de vocês e na vida de vocês. Pastor, muito obrigada.